Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, sejam bem-vindos. Queremos hoje prosseguir em nossa reflexão sobre o mundo dos santos anjos, como contemplados pelos padres da Igreja. Iniciemos a nossa reflexão e estudo com a oração dos santos e unamo-nos, nós com eles, os Espíritos poderosos de Deus, que Deus nestes tempos de grande combate nos envia em nosso auxílio. Rezemos em língua latina. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt caeli et terra gloria Tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Nossos santos anjos da guarda, rogai por nós, com vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Amém. Caríssimos amigos em Cristo, hoje queremos prosseguir em nossa reflexão sobre o mundo dos santos anjos. Estudamos aqui, em modo específico, a angelologia dos padres da Igreja, dos grandes autores, oradores e teólogos sacros dos séculos II até VIII, que após os autores bíblicos elucidaram as verdades da fé cristã. Eles seguiram na sua reflexão em modo orgânico aos textos revelados, procurando esclarecer, explicar e defender as verdades contidas nas próprias Escrituras. Hoje queremos analisar como os padres da Igreja entendem a natureza, a grandeza e o número dos anjos. Depois refletiremos sobre a bondade original dos mesmos, a ordem e harmonia em que foram criados. Em seguida, veremos a sua liberdade e a origem do mal. Mas outros aspectos queremos deixar para uma próxima reflexão. A natureza dos anjos. São João Damasceno, no final da era patrística, escreve sobre a natureza dos anjos. Ele, Deus, é o autor e o criador dos anjos, a quem ele criou com uma natureza incorpórea, como um sopro ou um fogo imateriais, segundo as palavras do divino Davi, aquele fez dos ventos seus anjos e das chamas do fogo seus servidores. Isso bem representa a agilidade, escreve o santo doutor, o ardor, o calor, a extrema penetração, a vivacidade no desejo e no serviço a Deus, sua aspiração para o alto e sua independência de todo pensamento material. Segundo os padres da Igreja, os anjos também foram criados como imagens de Deus. O mesmo São João Damasceno explica: Ele, Deus, é o autor e criador dos anjos, a quem ele criou a sua imagem. Dionísio Areopagita fundamenta este ser imagem e reflexo da divindade no fato da mais íntima participação dos santos anjos no mistério divino. Ele escreve: comparadas com as coisas que se limitam a existir, com os seres de vida irracional, inclusive com nossa natureza racional,
As santas ordens de seres celestes são evidentemente superiores, pelo que receberam da prodigalidade divina. Entram em maior comunhão com a divindade, porque estão sempre direcionados às alturas, porque na medida do possível tendem a concentrar-se no indeficiente amor de Deus, porque de modo imaterial e em toda a pureza recebem a luz diretamente da sua origem. Estas, assim continua Dionísio Areopagita, estas inteligências celestes são as que mais rica e intimamente participam de Deus, e por sua vez são as primeiras e mais abundantes em transmitir aos demais os mistérios escondidos da divindade. Os padres da Igreja estão também bem conscientes da grandeza dos anjos. Embora que sejam grandiosos, no entanto, também sempre permanecem criaturas. Mas são eles, os anjos, que revelam a grandeza e majestade do seu Criador. Nisto é a sua grandeza. Escreve assim São João Crisóstomo: mesmo que as coisas visíveis já são para nós uma demonstração suficiente da magnificência onipotente do Criador, se olhamos as diversas forças invisíveis, considerando os exércitos dos anjos, dos arcanjos e das potestades celestes, dos tronos, das dominações, dos principados, das virtudes, dos querubins, dos serafins, é tal a sua majestade que nenhuma mente humana pode conceber, nem palavra nenhuma pode expressar. Os padres da Igreja também refletem sobre o número dos anjos. Sobre o grande número dos anjos comentava já Clemente Romano, no final do primeiro século da era cristã. Ele escreve: meditemos como toda a multidão dos seus anjos, que estão à sua disposição, servem a sua divina vontade. Pois, diz a Escritura, 10.000 miríades o assistiam e 1.000 milhares o serviam. Dionísio Areopagita, no início do VI século, se orienta na mesma referência bíblica de Daniel. Ele escreve: creio que devemos refletir sobre a tradição bíblica de que o número dos anjos é 1.000 vezes 1.000 e 10.000 vezes 10.000. São números que, elevados ao quadrado, assim continua o texto do autor sagrado, e multiplicadas nos indicam que é incontável o número das hierarquias celestes. Tão numerosos, escreve ele, de fato são os exércitos bem-aventurados das inteligências celestes, que ultrapassam o deficiente e limitado campo de nossos números físicos. Os padres contemplam também a ordem e harmonia no mundo criado e assim também no mundo angelical. Eles não deixam de refletir sobre a ordem e harmonia com que Deus criou o mundo, contemplando em toda a criação a grandeza, o movimento, a disposição, a segurança, a utilidade, a formosura e equilíbrio das coisas. Uma ordem admirável.
Isso se aplica também ao mundo angelical. São Basílio fala de uma inefável e superceleste harmonia no serviço de Deus por parte dos santos anjos. Os padres também estão conscientes que a criação originalmente era boa. Não precisamos acrescentar, de fato, que os padres estão convictos, em plena sintonia com o relato bíblico de Gênesis 1, da bondade da criação. Nenhum mal jamais saiu das mãos de Deus, mas tudo que Deus fez era bom. Santo Agostinho explica a este respeito e quando acrescenta Deus viu que era bom, se dá a entender claramente que Deus não fez o que foi feito por necessidade nenhuma ou para remediar uma indigência sua, mas somente por sua bondade, quer dizer, porque Ele era bom. E se diz isto depois que foi feito para indicar, assim ainda Santo Agostinho, para indicar que a coisa feita convém à bondade devido àquele quem a fez. Sobre esta bondade da criação, que assim envolve também o mundo angelical, se exprime em forma mais efusiva ainda Dionísio Areopagita, no seu tratado sobre os nomes divinos e sobre a celeste hierarquia. Ele contempla nesta bondade das criaturas o reflexo não somente da bondade, mas ainda mais o reflexo do próprio amor de Deus. A liberdade dos anjos. Os padres não deixam de afirmar a liberdade dos anjos, mesmo ainda com uma certa imprecisão de conceitos, mas já em pleno século II, o apologista Tassiano trata sobre a criação, a liberdade e o pecado dos anjos. Ele escreve agora o verbo antes de ele criar os homens, era o artífice dos anjos, e ambos os tipos de criaturas foram criadas livres. Aconteceu, porém, assim continua o texto, que aquele que, sendo a criatura primogênita, era superior aos outros em inteligência, foi seguido por homens e anjos, e eles o proclamaram como sendo Deus, aquele que justamente se rebelou contra a lei de Deus. E então a virtude do Verbo eterno negou sua convivência, não só a ele que havia sido o chefe daquele orgulho louco, mas também a todos aqueles que o haviam seguido. Aquele que era o primogênito entre as criaturas, portador da luz divina, por sua transgressão e loucura, foi declarado demônio, e aqueles que imitavam suas fantasias se tornaram o exército de demônios, que em razão de sua livre vontade foram entregues à sua própria perversidade. Até aqui a citação. De modo semelhante, no mesmo tempo, o apologista e filósofo Atenágoras escreve que os anjos podiam eleger livremente entre o bem e o mal. Ele escreve:
na forma que os homens têm livre arbítrio e podem optar pela virtude e pela maldade, assim também os anjos. Uns, assim que foram criados livres por Deus, permaneceram no estado em que Deus os criou e constituiu. Outros se orgulharam tanto de sua natureza e pelo domínio que exerciam, que uns caíram por causa de desejos inferiores à carne, outros por tornar-se negligente e mal na administração que se confiara a eles. Os padres assim contemplam nesta possibilidade da eleição livre dos anjos também a origem do mal. Onde então se originou o mal? Podemos perguntar, e Santo Agostinho nos explica que o mal é fruto e consequência da separação da criatura de Deus, de seu Criador. Deduzimos, escreve o Santo Doutor, como verdade incontestável, que a causa da felicidade dos anjos bons está na sua adesão ao Ser Supremo. Quando, assim continua Santo Agostinho, pelo contrário, nos perguntamos sobre a origem da queda dos anjos maus, a resposta se impõe sozinha. A origem da queda dos anjos maus encontramos no estarem eles separados do Ser Supremo e pelo serem orientados para si mesmos como seres limitados. E que outro nome tem este defeito, a não ser soberba? E continua Santo Agostinho, porque a origem de todo pecado é a soberba. Esses anjos se negaram a reservar para Deus sua força, seu vigor. Eles, que teriam sido muito mais excelentes na sua adesão ao sumo ser, escreve Santo Agostinho, ao preferirem a si mesmos, preferiram a maior diminuição do seu ser. E Santo Agostinho continua, é aqui a primeira deficiência, a primeira e primordial indigência, o primeiro vício de sua natureza, criada, destinada para gozar do Ser Supremo e assim conseguir a sua felicidade. Se afastam dele, não é que sejam reduzidos ao nada, mas diminuem, originando-se daqui toda a sua desgraça. E Santo Agostinho ainda continua. Qual é a causa eficiente desta má vontade? Não a encontramos, escreve ele. A má vontade por si mesma é a causa do ato mal. Nesta perspectiva, é entendido o pecado, é entendido como um suicídio. A criatura se desliga voluntariamente do fundamento que a sustenta, Deus, o seu Criador, e da raiz que a alimenta, Deus, a origem de tudo. Caríssimos, vemos a partir desta exposição bem modesta o empenho grande por parte dos padres da Igreja de querer entender melhor e elucidar para os seus contemporâneos a grandeza, a beleza e a importância do mundo angelical. Não se trata de uma realidade distante de nós,
mas de um mundo que, como veremos com mais clareza ainda, tem um papel extremamente grande na obra salvífica de Deus e assim um impacto sobre as nossas próprias vidas e nossa vocação cristã. Mais sobre isto falaremos, com a graça de Deus, na próxima vez. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, com todo o poder de sua graça, do seu amor e de sua misericórdia, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém.